Fala nação, esse é o canal Rafael Cruzeirense e no vídeo de hoje a gente vai fazer o resumão cabuloso. O que é isso? É um resumo das coisas que aconteceram no Cruzeiro nessa última semana. Vamos falar um pouquinho dos jogos, mas bem rápido, porque tivemos os vídeos de pós-jogo, né? Mas vamos dar foco maior nas notícias que tivemos no Cruzeiro, como venda de jogador, empréstimo de jogador, treta de jogador com torcida, treta na base, enfim, tudo isso que aconteceu nos bastidores do Cruzeiro aí ao longo dessa semana, nós vamos tratar no vídeo de hoje, valeu? Nunca te abandonei, nunca vou te abandonar, serei sempre Cruzeiro. Valeu? Vamos lá. Passando pelo jogo contra o São Paulo, né, que foi o primeiro jogo da temporada, que nesse jogo a gente pôde ver o Cruzeiro titular, pelo menos inicialmente, né, lá na cabeça do Fernando Diniz. O Cruzeiro teve Cássio no gol, William, João Marcelo, Fabrício Bruno e Marlon, Lucas Romero e Matheus Henrique, Eduardo, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol na frente. Esse foi o time do jogo contra o São Paulo. Começou fazendo um gol. Um pouco tempo depois o São Paulo tomou o controle, começou a mandar nas ações do jogo, empatou o jogo no final do primeiro tempo. No intervalo o Cruzeiro trocou todo mundo, no segundo tempo São Paulo continuou com domínio, mas também trocou muita gente, não teve mais gols e o jogo acabou 1-1. Acabou que o São Paulo foi um pouco melhor nesse jogo. Segundo jogo da temporada, logo depois contra o Atlético Mineiro, também nos Estados Unidos, um clássico na pré-temporada. O jogo foi muito brigado, muita pancadaria dos dois lados. Se fosse no Brasil, teria vários jogadores expulsos, mas lá o juiz administrou, segurou a onda e, tirando a pancadaria, o Cruzeiro foi melhor. Propôs mais o jogo, conseguiu fazer a pressão alta, teve o domínio da posse de bola, conseguiu trabalhar e criar oportunidades, mas pecou nas finalizações e o jogo acabou no 0-0. Vou dar uma olhada nos tópicos aqui. Logo depois do jogo contra o Atlético, a gente teve o retorno para BH no mesmo dia, né, que foi no sábado, e no retorno para BH no sábado, chegamos em BH domingo de manhã e no domingo à noite já jogou contra o Tombense. Um jogo realizado pelo time reserva, time que jogou cerca de 20, 25 minutos contra o Atlético nos Estados Unidos, viajou com toda a delegação, chegou de manhã, foi para o jogo à noite, administrou bem o jogo por conta da questão física, não foi um jogo de muita entrega, aliás até teve entrega, né, por conta da questão física abalada deles, mas foi um jogo que no segundo tempo principalmente o Cruzeiro tirou o pé, trabalhou a bola e venceu o jogo de 1-0, conseguimos ver bons indícios de jogadores que podem ajudar o time titular, como foi o caso do Christian, como foi o caso do Jonathan Jesus. Então foi um jogo que o Cruzeiro ganhou de 1-0, e até aí estava tudo bem, né? Empatou os dois jogos na pré-temporada, um deles fomos muito melhor, como foi no Clássico, né? Veio para Belo Horizonte, ganhou o primeiro jogo do Mineiro, então até aí estava tudo bem. Passando pelo último jogo que aconteceu, foi o jogo contra o Atlético, onde o Cruzeiro jogou com o time titular, exceto pelas ausências do Matheus Pereira e do Gabigol. O Cruzeiro não conseguiu produzir, não conseguiu levar perigo ao Atlético, não dominou o jogo, não dominou as ações do jogo, muito pelo contrário, o Atlético criou as melhores chances de gol. O Cruzeiro terminou o jogo sem chutar uma bola no gol e perdeu o jogo por 1-0. Esse jogo já levantou novamente a bola do Fernando Diniz, né, no sentido de fica Diniz ou sai Diniz. Grande parte da torcida começou a pedir de novo a cabeça dele, assim como estava na temporada passada. Isso deu uma balada no elenco, vamos colocar assim, no time de modo geral. E a gente vai ver a resposta disso no sábado contra o Betim no Mineirão. A diretoria manteve ele, não teve nenhum ruído, vazou nenhuma notícia de pensamento de demissão de novo, né? Então nós vamos esperar o jogo contra o Betim para ver como o Cruzeiro vai se portar. E o Campeonato Mineiro segue, né? Em breve tem América e Atlético em sequência, vamos ver o que vai ser o futuro do Diniz aí. Mas passando agora para algumas notícias, sem ser relacionadas aos jogos em si, né? O Cruzeiro oficializou a venda do Robert. Robert é um ponta de velocidade, cria da toca, né? Estava no Cruzeiro há muito tempo, começou a receber chance no profissional, fez um gol muito importante em 2023, né? Que foi aquele gol contra o Goiás, um gol que ajudou muito na nossa briga contra o rebaixamento em 2023, então foi um gol muito importante.
Depois disso continuou tendo algumas oportunidades, mas pelo fato de ser muito jovem, estar num momento de crise no Cruzeiro, em alguns momentos ele errava, o que é natural, né? E a torcida pegou muito no pé. Teve um jogo que ele saiu vaiado no Mineirão, acabou chorando e tudo. E o staff optou por pedir o Cruzeiro para emprestá-lo, para ele pegar um novo ambiente, enfim. Foi para o Copenhagen, da Dinamarca. Lá conseguiu apresentar bom futebol, vem evoluindo lá, tanto que o time fez a opção de compra, comprou o Robert por, vou dar uma lida aqui, 2,8 milhões de euros, de acordo com Samuel Venâncio, cerca de 18 milhões de reais. O que a gente tem para falar dessa negociação? Para um ponta, é um valor que eu achei muito barato. Robert é novo, tem potencial, conseguiu apresentar bons momentos no Cruzeiro, né? Na base principalmente foi muito bem, no profissional conseguiu fazer bons jogos, ajudou. Penso que ele era melhor do que muitos dos jogadores que tinham mais oportunidades aqui na época, mas teve a pressão da torcida, o Cruzeiro acabou emprestando, e o problema maior na minha visão foi o passe fixado num valor muito baixo. O Cruzeiro, para comprar pontas aí, às vezes com a qualidade parecida ou até inferior, está gastando mais dinheiro do que colocou nessa venda do Robert, que é um menino muito promissor. Então, o que eu penso disso? A torcida tem uma pequena parcela por não ter paciência com o jogador da base. Eu não falo para ficar dosando crítica com jogador experiente, jogador grande, jogador que veio de outro time, que já tem história. Por exemplo, agora está acontecendo com o Cássio, que é um assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Eu não vejo motivo para poupar crítica a eles. Eles são maduros, já estão acostumados com esse tipo de situação. Mas o Robert era um menino da base, um menino novo, estava começando a ter chance, claramente oscilar, é normal. A torcida pegando no pé, o menino não aguentou a pressão, foi negociado e hoje o Cruzeiro perde um jogador que poderia no futuro render bons frutos financeiros para o Cruzeiro, além da ajuda tecnicamente, né? Então o ponto dessa negociação que eu acho que foi ruim, foi o valor. O Cruzeiro poderia ter conseguido mais dinheiro por ele, e o ponto que a torcida pode ajudar é ter mais paciência com os jogadores da base. Eu acho que esses jogadores merecem um pouco mais de paciência, porque a gente tem paciência com muito medalhão aí, que entrega muito menos, que não se esforça tanto, a gente tolera e não vai aceitar o jogador da base errar, oscilar. Então só esse ponto que a gente tem que tomar cuidado. Passando para a próxima notícia, nesse período em que o Cruzeiro está mesclando o time, viaja um time para jogar, o restante de jogadores ficam em Belo Horizonte treinando e tudo mais, o Cruzeiro está dando oportunidade para alguns jogadores da base completarem o treino, né? Treinarem com os profissionais, treinarem com quem fica, ou às vezes também com o elenco todo. E isso eu acho muito positivo. Primeiro eu vou falar os jogadores que estão treinando essa semana aí com o Cruzeiro. Foram o goleiro Ítalo Brito, o zagueiro Bruno Alves, que foi um destaque na Copinha, vem sendo falado que pode ocupar a 5ª vaga de zagueiro no plantel principal, né? E o Janderson, que é o outro zagueiro. Lateral esquerdo, Cauã Prates, que é um menino do Sub-17, que já vem se destacando no Sub-20, é titular do Sub-20, já está sendo convocado para a seleção Sub-20. Esse menino é muito bom lateral, breve ele está no profissional aí também. O volante Murilo Hickman e os atacantes Kaique Kenji, Ryan Leles e Juan Índio. O Kenji esteve no profissional ano passado, fez alguns jogos, né? O Juan Índio é uma promessa também do Cruzeiro, ele é um pouco mais novo, uma promessa que em breve deve estar à disposição. Eu senti falta nesses jogadores apenas do Joseph, né, que é um volante de qualidade, que já teve oportunidade no profissional, já integrou o plantel profissional e dessa vez não está treinando. Mas, tirando isso, eu acho muito interessante essa integração. Eu acredito que só de estar treinando com um profissional, que é um nível competitivo muito acima, esses jogadores já têm uma aquisição de qualidade, de experiência, que faz diferença na formação deles. Espero que o Cruzeiro esse ano, que está com um elenco mais equilibrado, mais forte, possa dar oportunidade, na verdade, para esses jogadores no profissional, tanto no Campeonato Mineiro quanto em jogos do Brasileiro. O Cruzeiro pode usar esses meninos, semelhante ao que o Palmeiras e o Flamengo faz. São times que têm a capacidade financeira muito alta, que têm o elenco inchado, mas que ainda assim separam tempo, separam minutagem para oportunizar os garotos da base. E com isso fazem vendas astronômicas, né? O Palmeiras está sendo referência nisso nos últimos anos. Recentemente agora vendeu o Hendrick, já vendeu o Estevão, vendeu o Vitor Reis, por um caminhão de dinheiro. Eu vi uma notícia esses dias que parece que foi mais de 2 bilhões
que o Palmeiras arrecadou com essas vendas. Então, para vender jogador por valor alto assim, tem que dar oportunidade. Aí, nesse caso, a gente volta para o Robert, né? Não estou comparando qualidade, mas, por exemplo, o Vitor Reis, que é um zagueiro, jogou pouquíssimo no profissional, pouco tempo, né? Teve muita oportunidade, ele estava sendo titular, mas por pouco tempo no profissional do Palmeiras, e foi vendido por um caminhão de dinheiro, um zagueiro. Já o Robert é um ponta, promissor também, não teve tantas oportunidades, jogavam minutos no final do jogo, né? Geralmente, não tinha oportunidade de começar o jogo e tudo mais. Então, às vezes entrava na fogueira ali, sofreu a pressão da torcida e acabou sendo vendido a preço de banana. Tivemos isso recentemente com o Thiago também, que está na Europa fazendo muito gol. Então, o Cruzeiro tem muito a aprender nessa questão da base. E ver que eles estão treinando com o profissional já me deixa um pouco mais tranquilo, né? Agora resta saber se o Diniz vai oportunizar esses jogadores. Ainda na base, agora a gente vai falar um pouco sobre o áudio vazado do Adilson Batista, né? Primeiro ponto, acredito que todo mundo já ouviu esse áudio, vou fazer uma resumidinha aqui. É uma conversa do Adilson, não é um áudio que ele enviou num grupo, que ele enviou para alguém e vazou. É uma conversa que alguém gravou. Provavelmente uma pessoa próxima, provavelmente funcionário do Cruzeiro, provavelmente alguém importante. Não sei se funcionário, mas alguém envolvido com o futebol do Cruzeiro. Onde o Adilson falava de algumas contratações da diretoria profissional que ele não concordava. Deu a entender que era porque tirava a oportunidade de jogadores da base. Ele citou o Jonathan Jesus e o Peralta. E aí a gente puxando um pouquinho, pode ser que ele quis dizer que isso tirou a oportunidade do Joseph, que é um ótimo volante da base do Cruzeiro, e do Bruno Alves, que também é da base do Cruzeiro e está se destacando muito. Assim como foi com o Pedrão ano passado, enfim. Não vou entrar no mérito das contratações em si, eu acredito que o Adilson não tem que se meter tanto com isso. Ele pode falar dos jogadores da base, que ele é o diretor da base. Fala assim, aqui, o Diniz, ou comissão técnica do profissional, eu tenho esse jogador que tem essa e essa qualidade, eles podem ter oportunidade no profissional, que eu acredito que eles estão preparados, e aí a comissão técnica do profissional avalia. Mas qual que é o ponto que eu quero comentar desse áudio? Claramente foi alguém mal intencionado. Claramente foi alguém que gravou essa conversa, tentou cutucar o Adilson para ele falar mais coisa, e aí vazou isso aí para causar talvez a demissão do Adilson. Não aconteceu a demissão, o Pedrinho conversou com o Adilson deu a versão dele, o tom dessa conversa a gente não sabe, mas o Adilson continua. Por que ele está lá? Porque ele é alguém de confiança do Pedrinho. Eu não concordo muito com ele ser o diretor responsável de tudo na base, porque eu não vejo ele com tanta experiência na base, né? Ele era um treinador do profissional, então eu não vejo ele com esse timing da base. Porém, ele está lá para quê? Fazer a base do Cruzeiro funcionar de forma honesta, vou falar essa palavra, porque tinha muito esquema na base, muito jogador de empresário, e o Adilson está lá acabando com isso. Está fazendo uma reformulação forte na base, teve muita mudança, muito jogador saiu, e aí tudo indica, né, que ele está fazendo isso bem feito, porque está incomodando pessoas, né? Empresários não gostam desse tipo de trabalho. Então o papel dele principal na base do Cruzeiro é isso, fazer as coisas funcionarem de forma benéfica pro Cruzeiro, e não pro empresário X, Y, Z. Então nesse ponto ele está indo bem, e aí vai dele contratar pessoas capazes de fazer um bom trabalho na formação em si da base. Ele é um diretor, não significa que ele passa o treinamento para os meninos, que ele trabalha, conversa com os meninos, não é tanto isso. Ele é responsável pela base. Ele nomeia o treinador, ele nomeia o preparador físico, enfim. Então esse ponto eu queria colocar, que ele está incomodando, porque se tem pessoas querendo prejudicar ele, é porque ele está fazendo um bom trabalho, né? E isso é um bom sinal. Vamos ver nos próximos dias aí como o Cruzeiro vai se portar na base, porque tivemos duas saídas. Paralela a esse áudio vazado, teve o pedido de demissão do Fabrício. Fabrício, jogador que estava no 6-1, aquele que abandonou o jogo contra o Corinthians por conta dos... Enfim, pediu demissão. Não tem nada a ver com o áudio, ele nem estava no mesmo lugar, ele estava no interior com o sub-17, 16, enfim, estava no interior com a equipe da base, o Adilson estava em outro lugar, então não tem nada a ver. E o Ciro Leães, que era o coordenador metodológico do Adilson, foi demitido. Esse é o Adilson que trouxe, o Adilson, ele era auxiliar do Adilson no último trabalho lá no Amazonas, e o Cruzeiro demitiu. Não tivemos informações do motivo, mas não foi por conta do áudio vazado. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente vai falar de um jogador medalhão aí,
que causou algum probleminha, que é o caso do Cássio. Todo mundo viu que o Cássio falhou contra o Atlético, né? Não acredito que ninguém pensa diferente disso. Falhou, recebeu aquela enxurrada de críticas, né? Eu penso que muito das críticas que o Cássio recebe ainda é por conta da história do Fábio aqui no Cruzeiro, e agora com as redes sociais é cada vez mais comum todas essas críticas dessa forma. O Cássio acabou respondendo um torcedor que criticou ele no Instagram, né? Respondeu, toda essa conversa foi tranquila, não teve nada demais, mas uma coisa que o Cássio fez que eu achei que não pegou tão legal foi ter trocado a foto de perfil dele, que era uma foto dele aqui no Cruzeiro, e colocando uma foto dele, uma montagem dele, segurando todos os troféus da época do Corinthians. Tipo, querendo dizer, vocês estão me criticando aqui, mas olha tudo isso que eu ganhei. Bom, primeiro ponto, Cássio, um jogador rodado, maduro, uma das lideranças desse elenco, não esperava uma reação assim dele. Não precisa se pronunciar, não precisa pedir desculpa pela falha, não é isso. Mas aí a reagir dessa forma eu achei muito feio. Tem gente até falando também que a esposa dele parou de seguir o Cruzeiro no Instagram. Tipo, qual sentido que tem isso? Querendo ou não, é o Cruzeiro que paga as contas dele hoje, o Cruzeiro que coloca dinheiro na casa dele lá hoje. Ele é um funcionário do Cruzeiro, enfim. E um outro ponto, a história do Cássio antes do Cruzeiro pouco importa pra gente. O salário que ele recebe hoje, o contrato que ele ganhou, foi sim por conta da história. Mas o que importa pra gente hoje é o desempenho dele hoje no Cruzeiro. É o que ele faz desde que ele começou a vestir a camisa do Cruzeiro. Não tô falando que ele tá mal, que tem que tirar ele, nem nada disso. Teve bons momentos ano passado, fez ótimos jogos, é um ótimo goleiro e acho que vai ajudar muito. Mas aí falhou, reconhece que falhou e vida que segue, trabalha para recuperar. Tivemos isso com o Caio Jorge ano passado. As 10 primeiras partidas dele, ele não conseguiu fazer gol, e perdeu um pênalti na 10ª, né? Pegou a bola, perdeu o pênalti, a torcida caiu em cima dele, ele foi no microfone, reconheceu que estava mal, pediu desculpa e disse que ia trabalhar para dar a volta por cima. Fez isso ao decorrer da temporada e hoje está nas graças da torcida aí. Aliás, ele deve ser relacionado para o próximo jogo contra o Betim. Mas enfim, com relação ao Cássio, é isso que eu tinha para falar. Não esperava esse tipo de reação dele, acho que não precisava. Ele tem que responder essas críticas com trabalho dentro de campo e mostrar que ele é goleiro suficiente para ser o titular do Cruzeiro. E a última notícia que nós vamos trazer aqui hoje é o empréstimo do Vitinho, meia Vitinho, para disputar a Série B pelo Goiás. Vitinho tinha contrato com o Cruzeiro até o final desse ano, esse contrato está sendo renovado até o final de 2027, e ele vai ser emprestado até o final desse ano, até novembro, na verdade, né, para disputar a Série B. Essa informação foi divulgada pelo Samuel Venâncio inicialmente. A gente não tem ainda a oficialização disso, então não dá para saber se ele está indo só por empréstimo ou está indo com passe fixado também. E bom, se a ideia é ele ir para o Goiás, para ele ter mais oportunidades, para ele poder jogar mais, se valorizar, pegar mais experiência para voltar e ajudar o Cruzeiro, ótimo. Mas se ele está indo para o Goiás com passe fixado no valor baixo, assim como o Robert foi, eu acho uma bola fora. Porque o Cruzeiro está trazendo vários medalhões, o momento pedia isso, eu concordo, precisava de jogador cascudo para dar uma resposta, para conseguir tirar o Cruzeiro dessa vai, não vai, desde que voltamos da Série B. Estamos passando por esses altos e baixos, né? Então eu entendo a importância do jogador maduro, jogador cascudo, mas a base é o que faz o dinheiro continuar voltando, né? O Pedrinho, por exemplo, não vai ficar colocando milhões e milhões em todas as janelas sem querer retorno disso. Vai chegar um momento que a torneira vai secar. Então, para que o Cruzeiro fique autossustentável, claro, tem que aumentar a receita, sócio, ingresso, material esportivo, tudo mais, só que tem que vender jogador. E como que você vende jogador por bons valores? Jogadores da base que se destacam. Então, empresta ele para ele ter rodagem, para ele ter mais experiência e voltar para poder ajudar e ser vendido, ou se destacando lá, ser vendido para fora, ser vendido para outro time por mais dinheiro, aí ok. Mas emprestar com preço fixado baixo, eu acho que não compensa, eu acho que é um tiro no pé. Eu esperava que o Vitinho teria mais oportunidades esse ano, mas parece que ele é um pouco preterido pelo Diniz aí, assim como o Rodriguinho, que foi uma contratação do América, né, mas um jogador jovem também, que também não vem tendo muitas oportunidades. Por exemplo, o Cruzeiro perdeu para o Atlético sem chutar uma bola no gol, tendo uma substituição para fazer ainda, com o Rodriguinho no banco, ele não entrou. O Cruzeiro acabou o jogo acabou não, o Romero acabou saindo depois, né? Mas teve um momento do jogo que o Cruzeiro estava com 3 volantes,
E aí, em vez de colocar o jogador de frente para ajudar, precisando de ganhar o jogo, deixa o cara no banco, termina o jogo com a substituição para fazer. Então eu penso que o Cruzeiro tem que trabalhar mais isso, tem que dar mais oportunidade para os meninos, tem que colocar eles na vitrine mesmo, de novo, assim como o Palmeiras, o Flamengo vem fazendo muito bem, para poder vender esses jogadores por valores consideráveis, né? Bom, essas foram as notícias, esse resumão ficou um pouco grande, porque aconteceu muita coisa nessa última semana do Cruzeiro. A ideia desse vídeo, já vou adiantar para vocês, é que ele vire uma live nas sextas-feiras às 9h30 da noite, tanto que ele vai ser postado às 9h30 da noite de hoje, de sexta-feira, né? Então a ideia dele é esse. Se vocês puderem deixar no comentário se vocês animam, o que vocês acham se isso vai dar certo, se não vai dar, a gente vai norteando para programar para começar o quanto antes. Agradeço por ter acompanhado, se possível deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e mande esse vídeo para um cruzeirense amigo seu. Bora acompanhar o Cruzeiro de perto. Valeu!